psicologia. Então, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, como nós temos estudado desde o domingo passado com o pastor Eduardo. Nós vamos continuar esse estudo, vamos encerrar, né, o estudo de todo o texto de Mateus 24, que trata acerca do chamado sermão escatológico de Jesus, ou pequeno apocalipse, como alguns falam. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus 24, nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 a 14, que vai ser a nossa reflexão nessa manhã. Eu quero convidar você a ficar de pé com a palavra do Senhor, para nós lermos, orarmos e então estudarmos o que o Senhor nos diz nesse texto. Mateus 24, 9 a 14. Pastor Eduardo pregou na semana passada do versículo 1 até o versículo 8, e nós então vamos ler, vamos estudar 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Deus, que tu, ó Pai, fale conosco nessa manhã, nesse texto tão desafiador, de uma realidade que se apresenta a nós tão difícil. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa a compreender o que diz esse texto nessa manhã e o que ele significa para nós, o que ele traz para a tua igreja numa manhã como essa, em que temos a liberdade de estarmos aqui adorando o Senhor, sem o medo de sermos invadidos por uma polícia, por pessoas que nos delataram, nos entregaram e nos traíram. Hoje nós não temos esse medo. Estamos aqui tranquilamente estudando a palavra do Senhor. Então Deus nos abençoa nessa manhã, para que entendamos, ó Deus, a profundidade do que significa o aguardo e a espera da volta, do retorno bendito do nosso Senhor Jesus, que nós pedimos em nome dele. Amém. Amém. Podem sentar. Queridos, nós estamos estudando o texto de Mateus 24, que é chamado de o sermão escatológico de Jesus. Alguns chamam esse texto de o pequeno apocalipse, porque seria, digamos assim, um resumo daquilo que trata acerca das coisas do fim, que, por exemplo, o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele trata de maneira mais aprofundada. Esse mesmo texto que nós encontramos em Mateus, capítulo 24, ele se encontra nos demais livros sinóticos. Livros sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João não é evangelho sinótico. O mesmo texto nós encontramos, então, em Marcos, capítulo 13 e em Lucas, capítulo 21. Depois você pode ler, comparar esses dois outros textos com aquilo que nós temos estudado em Mateus, capítulo 24. O texto de Mateus, que é esse que nós estamos lendo, dos três, é o que se atém mais a detalhes e está, digamos assim, mais bem contextualizado. Como disse o pastor Eduardo, isso trata acerca da última semana de Jesus, que começa em Mateus capítulo 21. Então tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós temos o julgamento sobre a figueira, que representa Israel, nós temos Jesus purificando o templo, e tudo isso então, inclusive em Mateus 24, faz parte do mesmo momento. E até o domingo passado nós vimos, o pastor Eduardo aqui muito bem explanou, aquilo que nós chamamos dos sinais do princípio, ou dos princípios das dores, do princípio das dores. O princípio da dor, quem é mulher aqui entende disso muito mais do que homem. Porque o princípio da dor, no texto lá, por exemplo, nos textos de Isaías, do Antigo Testamento, se refere àquele momento em que a mulher começa a sentir as dores do parto.
Então, são dores que começam de maneira espaçada e elas vão aumentando de intensidade e diminuindo a frequência, cada vez uma mais perto da outra. Então, a visão do princípio da dor é exatamente essa. As coisas vão se tornando mais intensas e mais comuns, mais corriqueiras, mais normais na sociedade, e por isso esse texto ele diz que são chamados princípios das dores. E nós vimos com o pastor Eduardo, até o versículo 8, domingo passado, alguns desses princípios das dores, desses sinais, que seriam eles: os falsos profetas, isso a gente, inclusive eu falei na primeira reflexão, os falsos profetas, as guerras, as fomes, os terremotos. E Lucas, capítulo 21, versículo 11, ele acrescenta alguns outros sinais. Epidemias, doenças, que aparentemente elas nunca têm solução. Epidemias, fomes, coisas espantosas, nós não sabemos exatamente que coisas espantosas são essas, e sinais vindos dos céus, que nós também não sabemos exatamente que sinais são esses. Mas Lucas ele relata que nesse período em que nós chamamos de princípio das dores, nós veremos coisas espantosas no mundo e sinais que surgirão nos céus. Nós não sabemos exatamente que sinais serão esses. Quem estiver aqui para ver, verá e entenderá que de fato isso é um sinal do fim. E Mateus, então, na continuidade dos sinais que antecederão ao fim, porque não é o fim em si, mas são sinais que primeiro dão a certeza de que o fim está chegando. Primeira coisa é isso. O sinal, ele apresenta certeza de que as coisas vão se cumprir. Então, por mais que aumente a tecnologia, por mais que a ciência política, por mais que a democracia e qualquer outra instituição humana, ela consiga se desenvolver, ainda assim, esses sinais continuarão a acontecer. Então, nós temos muito desenvolvimento científico, mas as doenças, elas continuam a aparecer. Elas se desenvolvem. A ciência cura uma, consegue encontrar a solução para uma, aparece outra. Então, o que está dizendo é que esses sinais, eles vão anteceder o fim. Isso é para dar certeza de que, de fato, aquilo que foi prometido e profetizado vai acontecer. E também indicam proximidade. Indicam certeza e indicam proximidade, porque quanto mais comuns, mais intensas as dores do parto, maior a proximidade das coisas de fato acontecerem. E Mateus, então, agora, versículos 9 a 14, ele vai falar de mais um sinal acerca do fim. E que sinal é esse? É o sinal que vai tratar acerca da igreja na tribulação. Aí é que está, meu irmão. Se você é um pré-tribulacionista, ou seja, você acredita que Cristo vem antes da tribulação, você pode passar por cima desse texto. Você pode não, isso daqui não é para a igreja. Então, por que pensar em sinais se a igreja não estar aqui nesse período? Por isso que eu acredito que Mateus 24 foi dito aos apóstolos para que a igreja fosse preparada, porque ela experimentaria e passaria por esse momento. Claro, existem os pensamentos amilenistas e pós-milenistas que vão discordar essencialmente daquilo que nós estamos falando, mas eu discordo veementemente deles. Eu acredito que o pré-milenismo histórico, ele se adequa mais à revelação bíblica, né? Inclusive, eu estava pensando essa semana, nós falamos sobre o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo. Dessas, qual é a melhor? É a quarta posição. Qual é a quarta? Só Deus sabe qual é a quarta. Então, como eu não tenho como saber aquela que está na mente e no coração de Deus, eu vou me guiar por aquilo que eu entendo ser mais coerente com a palavra. Se você pensa ao contrário, tudo bem. Você disse, não, pastor, eu acredito que o crente ele não vai passar pela grande tribulação, pela tribulação. Ô, irmão, eu peço a Deus que você esteja certo, que eu esteja errado, porque é muito difícil ver e perceber as coisas que vão acontecer, de como vai ser um período duro e difícil. Eu quero que você esteja certo. Eu não faço questão de estar certo, não, entendeu? Eu queria estar errado,
mas o meu pensamento, a minha reflexão bíblica honesta, me leva a ter esse pensamento. Então, vamos lá. Mateus, na continuidade dos sinais que antecederão o fim, ele agora vai tratar sobre a igreja na tribulação. Alguém estará na tribulação, porque Mateus está dizendo vocês, ele se refere àqueles crentes, né? Talvez os pós-milenistas e amilenistas entendam aqui como Israel, né? Ou talvez na verdade, melhor, os pré-tribulacionistas vão dizer que quem vai estar ali seja Israel. Eu particularmente não acredito. Mas olha só, queridos, estamos falando sobre perseguição. O que Mateus vai falar é sobre a perseguição, penso eu, da igreja. Eu fui fazer uma breve pesquisa sobre a igreja hoje, e eu descobri que, segundo a organização Portas Abertas, que é, em se tratando de liberdade religiosa, é a organização que tem maior atividade e relevância dentro da nossa sociedade, inclusive sociedade secular, eles disseram, tem um estudo que eles fizeram, de que em 2019, estamos falando de 2020 não, 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos. Aí você diz, nossa, que número gigantesco, de fato, 260 milhões de crentes, de cristãos foram perseguidos em 2019. Isso é muita coisa. Mas, em 2020, esse número, ele saltou para 340 milhões de cristãos. Um aumento de 30% na perseguição da igreja. E o número de mortos, de 2019 para 2020, cresceu em 60%. Especialmente na China, que lidera o número de ataques às igrejas. Nenhum país do mundo ataca mais a igreja do que a China. Além disso, nós percebemos como, por exemplo, como exemplo aí da própria China, que o desenvolvimento tecnológico aumenta o controle social e a perseguição da igreja. E a China, ela tem se tornado um grande exemplo, um grande modelo nesse sentido de usar a tecnologia para controlar a vida e a fé das pessoas. Agora, queridos, perseguição não é algo novo para a igreja. Na verdade, desde a época em que a igreja surgiu, no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, e o seu desenvolvimento, a igreja ela tem sido perseguida. A realidade é que essa perseguição está cada vez mais aumentando. Então nós chegamos, versículo 9 de Mateus, capítulo 24, que diz, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então perceba, começa a falar Mateus acerca da perseguição da igreja. Segundo Lucas, capítulo 21, versículo 12, a perseguição da igreja, na verdade, se dá desde o início do princípio das dores. Ela não vai se dar no fim do princípio das dores, mas o princípio da dor envolve a perseguição da igreja. E nós entendemos e lemos também no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13, de que o grande resultado dessa perseguição, desse movimento contrário à igreja do Senhor, ao povo de Deus, esse movimento de destruir a igreja, de destruir a fé cristã, na verdade, vai impulsionar o seu testemunho, na tentativa de calar, de destruir, de constranger, de impedir, de demover os crentes da sua vida e da sua fé. Eles vão provocar ainda mais o desenvolvimento do chamado evangelístico da igreja. A igreja ela vai se envolver mais com o evangelismo, mais com a proclamação do evangelho do que em qualquer outra época. E nós então percebemos o grande contraste entre um mundo que tem ódio da igreja, que tem desprezo pela igreja, que quer destruir a fé da igreja, e o amor que os crentes têm por aquele mundo que os odeia. Porque o evangelho, a pregação do evangelho, é o maior ato de amor que alguém pode ter pelo incrédulo.
E a igreja, ela não vai se ocupar nesse período com debate político, com questões sociais, com questões da nossa sociedade, de mercado, de construção de templos, de documentos. A ocupação essencial da igreja, até porque ela não vai ter outra possibilidade, será envolver-se na proclamação do Evangelho. Então nós descobriremos o verdadeiro contraste do amor em testemunhar de Cristo para nações que odeiam os cristãos. Nessa época, segundo o que Mateus está nos ensinando, proclamar-se cristão será considerado crime, ser crente será ilegal, e você ir a um agrupamento religioso será um tipo de contravenção. Será ilegal ser crente. Essa oportunidade que nós temos aqui de nos reunir para orar, para buscar ao Senhor, para adorar, para celebrarmos um Natal maravilhoso, como foi ontem, nós não o teremos mais. Isso vai ser considerado ilegal, como já é em vários países desse mundo. Por que perseguir a igreja? Por que esse ódio do mundo contra a igreja? Segundo João capítulo 15, versículo 19, se vocês fossem do mundo, Jesus falando, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. A questão, acho que parece que essa divisão hoje entre a igreja e o mundo não é tão bem estabelecida, e existem valores da igreja que ainda importam para o mundo. Ainda importam, ainda tem algum sentido, e vai chegar uma época em que esse valor, essa defesa da igreja, não vai ser mais benquista por esse mundo, então o mundo ele começa a perseguir aquilo que lhe incomoda, que no caso é a igreja. Então nós seremos duramente perseguidos. E o que vai acontecer então, versículo 10? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa perseguição, então, institucionalizada, governamental, sistemática, não apenas punirá os crentes, mas aqueles que protegeram os que se declararem crentes, como foi na época do nazismo. Não sei se vocês conhecem um pouco da história. Era proibido alguém esconder um judeu. Se você escondesse um judeu, você também seria punido, também seria castigado, porque você estava protegendo alguém. Se você não denunciar aquele seu pai, aquela sua mãe, aquele seu irmão, aquele seu filho crente, você também vai sofrer as consequências. Assim, todos se voltarão contra os crentes. Lucas capítulo 21, versículo 16. Pais, mães, irmãos, parentes e amigos, serão essas pessoas que nos entregarão aos nossos perseguidores. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu amigo, todos se voltarão contra a igreja, até os nossos mais afáveis familiares. Por isso que eu digo, meu irmão, não faço questão de passar pela tribulação. Talvez seja difícil para mim perceber meu filho me denunciando porque eu sou crente e ele não seja. Ou talvez seja difícil para você imaginar a sua esposa ligando para a Gestapo do Anticristo, para denunciar que você está orando em casa com a Bíblia na mão. Mas é isso o que vai acontecer. Haverá nesse período um ódio global contra a igreja do Senhor. E o que diz o texto? Muitos, não são poucos. Eu acho interessante que quando se trata de perseguição, você pode ler isso nos versículos 9 a 14, quando ele fala de muitos, todos, ele sempre vai se referir àqueles que deixarão a igreja ou serão enganados pelos falsos profetas. Muitos abandonarão o Senhor por causa disso. E eu fico pensando, sabe o que, amados? Se numa pandemia teve tanta gente que se afastou de Cristo, imagine na tribulação. Se teve tanta gente que, eu não vou mais para a igreja não, está tão bom aqui em casa, eu vou fazer o que lá, eu posso ter tudo na minha internet, no meu YouTube, no meu Facebook. Se teve tanta gente que se afastou de Cristo por causa de uma pandemia, imagina, queridos, num tempo desse de perseguição.
Eu fico, queridos, curioso para saber quais são os argumentos ou o aparato religioso que será desenvolvido para fazer com que um pai e uma mãe entreguem um filho para ser torturado e assassinado. Eu fico tentando imaginar qual vai ser o artifício criado pela nossa sociedade para desenvolver pelo seu próprio semelhante um ódio tão agudo a ponto de denunciar, entregar, sabendo que aquela pessoa será presa, torturada e morta por causa da sua fé. O que vai acontecer na mente da nossa sociedade que o evangelho e os crentes serão tão odiados por causa de Jesus? Eu olho para a nossa sociedade, para os valores que estão em constante mudança, para as coisas que estão acontecendo, para que aquilo que é a igreja verdadeira, eu não estou falando da igreja pseudo-igreja, da falsa igreja, da igreja social, da igreja descolada, da igreja mundanizada, eu estou falando da igreja verdadeira, que tem como fundamento a palavra dos apóstolos, a escritura, a Bíblia. E esses valores hoje que são tão caros e preciosos para nós, como eles estão sob ataque constante desse mundo, num ponto de tensão, numa corda que quase se rompe, em que nós defendemos valores familiares, em que nós defendemos valores relacionados à vida das pessoas, ao direito das pessoas, e tudo isso então está na berlinda, está debaixo de um ataque constante. E muitas igrejas e pastores, eles simplesmente ou se calam ou se adequam àquilo que está sendo dito. Ou não parte para a batalha, para defender aquilo que acredita, ou então eles simplesmente aceitam tudo aquilo. Então, é pastora, é casamento homossexual, direitos reprodutivos da mulher, entenda aí aborto. Então, não vamos nadar contra a maré, não, vamos assumir essas coisas, porque existe uma possibilidade, então, de nós encontrarmos um nicho de crescimento entre essas pessoas. O que será que vai ser criado, então, para nós nos odiarmos? Para eu odiar meu filho, odiar minha esposa, para que eu possa odiar o meu vizinho, entregar, disse, olha, ontem eu peguei o fulano aqui do meu lado orando, estava segurando uma Bíblia, eu vi pela janela, ele tem uma Bíblia guardada na estante dele. Sabendo o que isso vai significar para aquela família, morte, aprisionamento, mas, queridos, é isso que vai acontecer. E vai ser tão bem imposto e colocado na cabeça das pessoas, que eles vão se sentir bem em fazer isso. Ainda bem que eu tirei esse filho maldito aqui da minha casa. Me livrei de um problema. As pessoas acham que estarão fazendo o melhor bem do mundo, entregar crentes a serem presos e assassinados pelo Estado. E nesse período então difícil, negro, complicado, de muita dor, de muito sofrimento, as pessoas passando por dificuldade, quem surge? Versículo 11, os falsos profetas. No mundo de expectativa messiânica, porque a igreja, ela estará focada e olhando para os sinais. E no mundo de expectativa messiânica, de terrível perseguição, o que as pessoas mais esperam? A vinda do Senhor. E nesse momento, então, surgirão homens dando falsas esperanças, apontando para outras soluções, outras direções, para resolverem os problemas da igreja, para resolverem os problemas das pessoas. Eles estabelecerão, esses falsos profetas, uma maneira, entre aspas, bíblica, de conviver com as demandas do inferno, de conviver de uma maneira mais pacífica com as exigências do diabo. Como acontece com a igreja da China. Você quer se reunir, tem essa igreja aqui. Se não quiser, tchau. Manter sob controle. Eles se apresentarão como ungidos e enviados de Deus. E o que acontece, diz o texto, muitos serão enganados por eles. Muitos, eu acho interessante demais. É sempre muito. Muitos vão ouvir os falsos profetas, muitos vão desistir, muitos vão trair. E haverá então uma religião que será aceita. Não quer dizer que no período do anticristo
da grande tribulação não terá religião. Terá uma religião, sim, que será aceita. Agora, ela não vai ser uma religião radical, não vai ser fundamentalista, não vai ser bíblica, mas ela vai ser alinhada com o pensamento social da época. É uma religião para servir aos interesses do diabo. Vai ter pastor essa igreja. Eles vão tirar dízimo. Eles vão ter departamentos. Cara de igreja, líder de igreja, mas o Senhor a quem eles servem não é o Senhor Jesus. E o que acontece então, a partir desse surgimento de falsos profetas, no meio de grande dificuldade, versículos 12 a 13, nós temos o esfriamento espiritual. Qual a consequência desse movimento pró-anticristo para a igreja, em que muitos traem, em que muitos abandonam, em que muitos são enganados? Ele diz, é o aumento da maldade. E essa palavra maldade, no original do texto grego, significa o afastamento da lei de Deus. Não é mal no sentido de você ser perverso, mas que todo temor de Deus, ele vai se afastar do coração das pessoas. As pessoas simplesmente vão abandonar tudo aquilo que identifica Deus com fundamento e base naquilo que está escrito na palavra. Vai surgir uma profunda imoralidade. Todos os valores preciosos do cristianismo serão destituídos. Estava vendo essa semana uma reportagem. Essas coisas normalmente, quando eu leio, ou eu leio no G1, na Globo, ou eu leio na Folha de São Paulo, ou eu leio no Estadão, falando de uma maneira muito elogiosa sobre a relação amorosa de trisal. O que é um trisal? Trisal é um casamento, é um casal, só que casal são dois, trisal são três. De uma maneira muito elogiosa. Não sei se vocês sabem, mas existem países da Europa que já labutam pelo direito à sexualidade de crianças e adolescentes. Como a igreja se posiciona diante disso? Hoje se tolera, por conta de um princípio essencial na nossa sociedade, democracia. Nós temos o direito de falar aquilo que nós pensamos, de defender os nossos valores, mas isso está acabando. Não vai acabar, já está acabando. Tem coisas, por exemplo, apareceu no meu Facebook uma propaganda daquele, uma série que tem na Globo, que é altamente pornográfica, Verdades Secretas. Apareceu aquilo, eu fiz uma denúncia no Facebook pedindo a exclusão daquilo. Ele disse que isso não viola os padrões da comunidade. E era um relacionamento entre duas mulheres. Isso não viola o padrão da comunidade. Vai chegar um tempo que falar da sua fé, em falar de Jesus, em falar sobre homem e mulher formando uma família, será contra os padrões da comunidade. Já existe essa perseguição aos valores cristãos. Nós é que não queremos enxergar. Então, esse aumento da iniquidade, da maldade, esse afastamento da lei, da palavra de Deus, essa falta de temor, vai produzir a destruição dos nossos valores, vai dar origem a uma nova e escancarada imoralidade. E a Bíblia, então, para ser aceita, ela precisará ser atualizada, como tem pastor já dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Esse daí já está pronto para abrir as portas e bater palma para o anticristo. E é interessante, mais uma vez, a expressão, versículos 12 a 13, quase todos, isso para mim é chocante, é alarmante, quase todos esfriarão. Esse quase todos é o quê? É 50%? 50% mais 1%, 70%, 80%, 90%, 99,99% da igreja, não sei, mas o texto diz que nesse momento, quase todos aqueles que sentam em bancos da igreja esfriarão. É como se nesse ambiente em que temos 50 pessoas, apenas 2 permanecessem fiéis a Deus. Será que seria eu? Seria você? Seria o meu irmão? Seria o meu filho, minha esposa? Quase todos esfriarão.
é uma nota lamentável de que muitos dos que estiverem na igreja não terão absolutamente nenhum compromisso com Cristo. Não passarão pela prova, e nós então vemos claramente dois grupos. Os que se dizem cristãos, mas não são, é o que o texto diz, e aqueles que são cristãos e demonstram que são através da sua perseverança. Aquele, porém, versículo 13, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ele não vai ser salvo por causa da perseverança, mas ele vai demonstrar a sua salvação pela perseverança que ele tem no nome de Jesus. Coisa está mal, a coisa está ruim demais. Aí então vamos virar pré-tribulacionistas, né, ou pós-pré-milenistas, dispensacionalistas, porque isso nos dá a garantia de que não estaremos aqui nesse tempo, e eu gostaria muito que não estivéssemos. Mas esse que surge algo que para mim é quase inacreditável, que para mim é chocante, que quando eu li esse texto foi um tapa na minha cara, um soco no meu estômago. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim não vem até que o evangelho alcance todo mundo. E o que eu acho interessante é que o alcance de todo mundo com o evangelho, ele vem como resultado dessa perseguição. Quando os crentes eles são expostos, os de verdade, quando as suas bocas são abertas, o que sai delas é apenas o evangelho. Só vai ficar pastor crente, viu? Pastor que não é crente, tchau. Ministro de louvor, só vai ficar ministro de louvor crente. Quem não for crente, tchau. E o que essas pessoas então abrirem a boca para falar, nesse tempo de perseguição, Lucas também fala sobre isso, perante as autoridades, pastor Eduardo também vai falar sobre isso semana que vem, a boca pronunciará apenas o evangelho. E o evangelho então vai se espalhando. Inutilmente tentam acabar com o evangelho, mas na verdade acabam contribuindo para a sua propagação. E essa perseguição tão dura, tão difícil, na verdade servirá para as pessoas se converterem. Ou então, a proclamação e pregação do evangelho servirá como testemunho contra os próprios incrédulos. Porque quando ele diz que o evangelho será pregado por todo mundo, não quer dizer que todo mundo vai se converter, mas que todos receberão testemunho do evangelho. Isso pode conduzir à conversão ou pode conduzir a uma condenação ainda maior. Que terrível castigo, amados, não aguarda aquele que ouve o evangelho e não se arrepende. No meio de uma dura perseguição, as pessoas ouvem o evangelho, mas não tomam absolutamente nenhuma decisão. Esse é um dos sinais de que o fim está próximo. Nós hoje vemos isso, principalmente em países ou comunistas ou países muçulmanos. Mas isso se estenderá por todas as nações, como o Brasil, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, onde existem grandes igrejas e grandes investimentos missionários. Eu quero concluir, na verdade, dizendo que, lendo esse texto, eu descobri o melhor método de crescimento de igreja. Todo pastor quer fazer a sua igreja crescer, ser grande, tem muita gente, todo mundo. E aqui nós encontramos e descobrimos o método de fazer a igreja cumprir a grande comissão, que é proclamar o evangelho a toda criatura. É como? Perseguição. Mesmo com um número tão reduzido e tendo menos recursos financeiros, a igreja, nesse período, conseguirá cumprir a sua missão. Você não se envergonha disso? De que nós temos liberdade, nós temos número, nós temos dinheiro e ainda assim não conseguimos cumprir o que Cristo mandou? E que essa igreja, nessa época, reduzida, sem recursos, sem voz, sem mídia, sem Facebook, sem Instagram, sem Twitter, sem rede social,
sem avião, sem ônibus, sem carro, sem nada, perseguida, excluída, num número extremamente reduzido, só vai ter a sua própria vida e a sua própria voz, vão conseguir fazer muito mais do que nós? Nós temos liberdade, temos dinheiro e não conseguimos cumprir essa missão. A gente fica com medo de falar de Cristo para o vizinho. E o texto diz que nós seremos levados às autoridades e o Senhor dará na nossa boca aquilo que devemos falar e as pessoas não vão conseguir nos contradizer. Percebe, queridos, não sei se você se sente assim angustiado como eu, pensando, meu Deus, uma igreja debaixo de perseguição, as pessoas morrendo, todos querendo se esconder, as poucas reuniões de crentes sendo invadidas por pessoas que as arrancarão daquele lugar, levarão aos tribunais, e esses crentes simplesmente proclamarão o evangelho, talvez televisionado, e então o evangelho chegando a todos os lugares, aquilo que a gente não consegue fazer, tendo tanto recurso. Isso me chocou. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tenho tudo ao meu dispor, eu posso entrar no meu Facebook, posso entrar no meu YouTube, no meu WhatsApp, no meu Signal, Telegram, qualquer outro recurso desse e proclamar o evangelho. E a gente muitas vezes perde a manhã toda enviando mensagem de bom dia, aquelas mensagens automáticas. Bom dia, pega aqueles negócios até de católico. Eu já recebi, o crente não leu direito, mandou até oração de Ave Maria para mim. O cara recebe e manda, aí no final tinha Sagrado Coração de Maria. E nós temos muito hoje, queridos. E o grande fervor missionário evangelístico surgirá quando a igreja for perseguida. Agora, o que no final de tudo me chama a atenção, amados, é que os crentes sinceros, eles não temem diante das ameaças. Talvez o seu coração se torne temeroso. A Bíblia diz que é necessário que essas coisas aconteçam. O pano de fundo está sendo preparado para a manifestação do homem da iniquidade, para a vinda do anticristo. Está tudo sendo preparado, tudo o cenário, as coisas estão sendo colocadas para que ele se manifeste. E os crentes sinceros não temerão diante de tal ameaça, porque é sinal de que o nosso Senhor se aproxima. E que essas palavras, elas encham a nossa vida e o nosso coração de expectativa boa e esperança. Vai passar. Eu dou conta da minha vida, eu falo de Jesus para o meu filho, e eu espero que ele se encontre com o Senhor. Tenha um encontro pessoal transformador com Cristo, para que se Satanás ele mande os seus anjos tomarem a minha vida, a vida do meu filho, eu possa vê-lo ser morto por conta da fé que ele tem, na certeza de que eu encontrá-lo-ei lá na eternidade. Essa deve ser a nossa fé. Os dias virão, amados. Os cenários, sim. Eu estava conversando essa semana com alguns irmãos, eu estava dizendo eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não quero transformar isso aqui num palanque político, eu não falo de política em púlpito. Mas determinado candidato, você quiser, você procure. Ele falando da necessidade de que no mundo surja um governo global que tome decisões que sejam seguidas por todos os países. Isso vai acontecer. E esse líder se chama Anticristo. É o governo do Anticristo. Não é só ele que pensa isso. Muitos líderes do mundo hoje pensam isso. De que há necessidade de um líder global, de um governo global, que tome decisões que sejam seguidas por todos os países. Então, fulano de tal, lá naquela casa suntuosa, na Suíça, ou na França, ou não sei aonde, ele toma a decisão de que mulher pode fazer aborto a hora que quiser, e a gente aqui no Brasil é obrigado a aceitar. De que igreja evangélica tem que fazer casamento entre dois homens, entre duas mulheres, e a gente então tem que aceitar. O cenário está sendo preparado, amados. E a igreja, ela precisa estar alerta. Alerta em cumprir a sua missão. A nossa missão
é proclamar o Evangelho. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor.